Bom dia, irmãos. Iniciando hoje, nesse 23 de setembro de 2025, mais um tempo de graça, de bênção aqui, buscando a Deus, né? Logo cedo, como a gente tem costume de orar, de falar, né? Das primícias do tempo acordado, né? Porque estava todo mundo dormindo. Uns acordam mais cedo aí, 4 da manhã, e já começa a mandar mensagem. Mas, então, vamos começar orando? Graças te damos, ó nosso Deus. Graças te damos pela bênção que é saber que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus presente, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso dono, o nosso tudo. Ô, Pai, imprime isso dia a dia nos nossos corações e nas nossas mentes. O Senhor é o nosso Pai, nosso papaizinho. E nós queremos dia a dia reconhecer isso nas nossas vidas e obedecer o Senhor, estarmos atentos à tua voz. Senhor, graças te damos realmente, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco em todos os sentidos. Mesmo aquelas situações que nós não entendemos, o Senhor continua com a tua graça, o Senhor continua sendo bom. E isso é maravilhoso, ó Deus, descobrir que o Senhor tem cuidado de nós no dia a dia. As dificuldades deste mundo já estavam sendo alertadas por Jesus, teu filho, há muito tempo. E nós estamos vivendo aqui, nesse tempo. O Senhor quis, assim, que vivêssemos nesse tempo. E isso é maravilhoso, porque nesse tempo de vida de cada um de nós aqui, nós encontramos o Senhor, encontramos a tua graça, as tuas misericórdias, o teu cuidado, a tua presença, ó Deus. Como o Senhor disse a Paulo, que a tua presença bastava. E realmente, ó Deus, é a tua presença que basta. Todas as demais coisas, ó Deus, são supérfluas, passageiras, mas o Senhor é eterno. E o Senhor está conosco. Como é maravilhoso saber disso, que o Senhor nos acompanha, o Senhor nos dirige, nos sustenta. Ô, Pai, dá-nos essa mente, essa mudança de mente, de que não é a nossa força, o nosso braço, o nosso trabalho. Falamos que é nosso, mas tudo é do Senhor. E o Senhor nos dá de graça, ó Deus. Coloca isso nas nossas mentes e no nosso coração. Firma isso, ó Deus, no nosso entendimento no dia a dia, de que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. E nós te bendizemos por isso, porque a tua graça está sobre nós. Muito obrigado por isso. Que a partir de mim aqui, ó Deus, dia a dia, sejamos gratos ao Senhor por essa maravilhosa graça. Te bendizemos, te adoramos, nos rendemos a ti, ó Deus, e desejamos estar contigo para sempre. Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração primeira agora, Pai, nesse dia, já te bendizendo e agradecendo por tudo. E orando, ó Pai, no nome santo de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor amado. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Bem, isso aí. Bem, irmãos, hoje nós vamos ter uma reunião de oração mais de agradecimento. E lá no final nós vamos ter intercessão também pelos enfermos, que isso é muito importante para as nossas vidas e para aqueles que estão enfermos. Mas vamos começar
Agradecer pela nossa salvação, irmãos. Você já imaginou se você não fosse salvo? Já imaginou se ninguém tivesse falado de Jesus para você? Né, Gleiva? Ontem tivemos uma aula maravilhosa. Irmãos, não dá para imaginar como que seria. É, o Saulo já orou várias vezes sobre isso. Como que seria, Senhor, a nossa vida sem o Senhor? Pensa bem, irmãos. Que desgraça que seria. Uma vida vã, fútil, uma vida que não tem sentido. Você viveria só aqui pensando no seu umbigo. Então, Silesão, vai ser você, né, que você vai ter que sair daqui um pouco. Então, vamos começar a segunda oração aí com você. Agradecer pela salvação. Vamos lá. Pai querido, realmente não há palavras para agradecermos, mesmo porque as palavras nos vêm ao coração por permissão do Senhor. É teu Espírito Santo que habita em nós, que nos impulsiona, nos motiva, que nos ensina e coopera conosco, que é o selo da nossa salvação. Então, tudo vem do Senhor. Eu querendo, papai, nesse momento, nessas pobres palavras, humildes palavras, te agradecer por, por tão doce esperança, papai, que é a salvação em Cristo Jesus. Nada poderíamos fazer, nada podemos fazer para alcançarmos, para merecermos essa graça, papai, que é a salvação. Miseráveis homens que somos, ó Deus, porque pecamos, porque nossa tendência é para fazer o mal, nossa tendência é para te desobedecer, nossa tendência é para nos distanciar da tua presença, Deus, se é que é possível, mas é distanciar das tuas mãos. E às vezes passamos a vida inteira lutando com nossos próprios braços, ó Deus, com a nossa mente, tentando justificar, tentando alcançar o bem. Oh, papai, miseráveis homens que somos neste mundo caído, caótico, que nos puxa para baixo, que nos sequestra, nos coopta, para, como diz o Saulinho. Oh, Pai, nós não conseguimos nem mentalizar o seu grande amor, inexplicável, misterioso amor que fez com que o Senhor, já na eternidade, o Senhor planejasse o sacrifício do seu único e unigênito Filho, Papai Jesus Cristo, que se deu por nós, que fez carne por nós, viveu entre nós aqui sem pecado, mas enfrentando tentações, investidas, perseguições, até dos seus próprios, até dos judeus, principalmente dos judeus, papai, que chegaram ao cúmulo e absurdo, papai, de prendê-lo, açoitá-lo, esbofeteá-lo, crucificá-lo, Deus. É um mistério, porque era necessário que fosse assim. Era necessário que ele fosse traído, vendido por 30 moedas. E nós não somos melhores. Muitas vezes nós o vendemos, Jesus. Nós o trocamos por prazeres fúteis, passageiros desse mundo, quando não reconhecemos, o papai, essa tão grande e maravilhosa salvação. Então, aceite, o papai, o nosso preço de gratidão, de agradecimento, de reconhecimento, e ajuda-nos, Espírito Santo, a reconhecermos, vivemos esse reconhecimento. Só palavras não bastam, palavras passam, voam e não deixam sequer um eco, mas que nós possamos viver essa gratidão, que possamos cumprir o seu chamado, que possamos, papai, ser missionários, ó Pai, onde estivermos, nos ajuda a sermos sentinelas, arautos do teu reino, e assim, papai, demonstrarmos em atos, em testemunho, pelo menos um pouco de agradecimento, de gratidão por
tão grande esperança, bendita esperança em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, Silezão. É isso aí. Agora, o pastor Alan, o senhor pode orar? Eu vi que ele estava aí. Posso, Bonde? Ah, beleza. Esse novo ponto agora é orarmos pela igreja, gente. A igreja é bênção, o pessoal. É bênção, né, pastor? Apesar das dificuldades, e o pastor Alan conhece muito bem as dificuldades da igreja mais do que nós, porque o pastor é o para-raio, né? Vem para ele as, as dificuldades da igreja, de cada um, né, de nós. Então vamos agradecer pela igreja, porque na igreja que nós temos ali o ferro amolando ferro, é na igreja que nós aprendemos. Irmãos, é chover no molhado, como nós temos aprendido palavras na igreja dia após dia. Quem é mais velho, quem é mais novo de igreja e tudo, mas nos últimos tempos tem sido palavra em cima de palavra, nos ensinando, nos exortando, fazendo com que a gente realmente estremeça, não fique quietinho parado no banco, mas que agradeça, né, por estarmos dentro ali do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, pastor Alan, agradeça pela igreja, ore pela igreja. Amém. Senhor querido, nosso Deus amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também, que nos adotou, nos escolheu antes da fundação do mundo e escreveu nosso nome no livro da vida, que é a igreja. Tua família, Senhor, a família primeira é a igreja. Senhor, louvado seja o teu nome pelo teu amor, por tua grandeza, por tua misericórdia, por tua sabedoria, por tuas escolhas, por tua vontade, porque o Senhor é aquele que não erra absolutamente, soberaníssimo sobre tudo e não erra, Senhor. E nos escolheu desde antes da fundação do mundo e escolheu quem o Senhor quis. E esses estão inseridos na tua família, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Não existe, Senhor, lugar melhor aqui na terra do que a igreja, nem a cozinha da minha casa. A igreja é melhor, com todas as suas dificuldades, seus defeitos, as suas mazelas, seus pecados, mas na igreja eu encontro a tua pessoa mais intensa, mais profunda, porque na igreja, Senhor, a palavra de Deus é falada todo o tempo, a oração é levantada ao teu nome em todo o tempo, a comunhão, o relacionamento daqueles que são salvos e que foram lavados no sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela igreja, por essa ideia maravilhosa que o Senhor teve, que o Senhor criou, que o Senhor escolheu, que o Senhor inventou. Muito obrigado. E particularmente, Senhor, muito obrigado, muito obrigado pela vida da minha igreja, da igreja onde eu vou. Eu vou com a minha família, eu vou com os meus amigos, com os meus irmãos, com aquelas pessoas que escolheram ir. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É onde a gente vai. A gente sai e vai. Louvado seja o teu nome. E Senhor, como já disse particularmente sobre a vide, muito obrigado, porque nesses 21 anos, indo para 22 anos, obrigado, Senhor, porque nesse lugar eu tenho aprendido tanto, tenho sido edificado
e tenho sido eu mesmo na tua presença, com os irmãos e com as irmãs. Continua, Senhor, por favor, a colocar no nosso coração essa gratidão pela igreja e particularmente pela nossa querida Vide. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor Alan. Amém, pastor Alain. A vida é uma bênção, irmãos. Agora nós vamos agradecer, agora é o Saulão, essa é a cara do Saulão. Saulão, nós vamos agradecer pelo Brasil, Saulão. Essa terra maravilhosa que é o Brasil. Primeiramente E- aqui, Hum, a, a beleza que é, de recursos, de gente. Eu acho não, tenho certeza. O melhor do Brasil somos nós, irmãos. Os recursos Deus colocou. Ele criou a terra e colocou, falou: olha, esse pedacinho aqui vai se chamar Brasil. Esse pedacinho eu vou colocar ouro, prata, diamantes, vou colocar uma terra boa, vou colocar uma Uberlândia, terra fértil. Você joga uma semente, ela nasce. É só cuidar um pouquinho. E eu vou cuidar desse Brasil. E Deus cuida de nós, irmãos. Porque dependendo das coisas que acontecem no Brasil, em outras nações, já teria acabado há muito tempo. Nós temos recursos, não são infinitos, mas são muito grandes. E os recursos humanos, que somos nós, que é alvo do amor de Deus, ele antes da fundação do mundo já tinha pensado em nós e pensado em nos colocar aqui. Então vamos agradecer por nossa terra, vamos agradecer pelo Brasil, essa bênção que é morarmos aqui, sermos brasileiros e estarmos aqui nesse tempo. Vamos lá, Saulão. Senhor Augusto, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela chuva maravilhosa de ontem. Uma chuva que chegou no tempo certo. Chuva que vai apagar a poeira. Daqui 15 dias a grama estará verdinha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, a chuva é vida, é nossa vida, porque nosso corpo não vive sem água. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus, conforme já orado. O Senhor é nosso Pai, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui nesse país, onde tem muitas riquezas naturais. A nossa água, Senhor, aqui da região, talvez seja uma das maiores, melhores do mundo. Senhor, são tantas coisas, tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado nesse sentido. O nosso povo, conforme Augusto já falou, é um povo hospitaleiro, um povo, no geral, um povo bom. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque pecamos muito. Nossos governantes são corruptos, Senhor, muito corruptos. Senhor, que nós possamos ter uma vida correta, que nós saiamos do jeitinho brasileiro, porque essa é a parte que é a parte escura do nosso povo, o jeitinho brasileiro e a corrupção. Por isso, Senhor, a nossa oração é nesse sentido, te agradecer por tudo que o Senhor nos concedeu, um país que tem muita floresta, muita água, uma terra que rica, mas o povo tem pecado. Ajuda, Senhor, no nosso dia a dia, nos nossos passos, como igreja, que nós possamos fazer a diferença, estar diferente, ou pelo menos cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. E a nossa vida é independente de onde estivermos, conforme passei semana passada uma dificuldade, mas o Senhor esteja, que a gente continue inabalável, firme, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, Gleiva, essa agora vai para você, porque tá bem na sua pele aí, na minha, da Fabíola, da Lena e tantos outros aí, né? Nós vamos agradecer, irmãos, pela obra que Jesus fez e pela obra que está sendo desenrolado desde a criação de Adão. A obra de redenção nossa, ela desde a nossa criação, ela está sendo desenvolvida. Deus nunca parou. Lá na Bíblia tem um intervalo lá de 430 anos que fala que cessou a palavra e tal, mas Deus continuou trabalhando, irmãos. Não tem nada registrado e tudo, mas Deus continuou trabalhando. Apesar do ser humano, apesar da nossa queda, né, como Saulo orou aí, apesar de nós, né, das nossas falhas, Deus continua trabalhando. Sabe por quê? É porque ele deseja que todos os povos o adorem, todas as nações, línguas, etnias, todos o adorem. Então, essa obra é dele, não é nossa. Ele está utilizando cada um de nós, né? E utilizou durante aí todos os séculos até hoje e vai continuar utilizando até a consumação desses séculos, desse mundo. Deus continua trabalhando, porque tudo é para a glória dele. E ele quer que todos os povos o reconheçam, todos os povos o adorem. Até aquele grupo de índios, ou sei lá, que moram num local distante, que ninguém hoje ainda conhece, chamados aí, nós chamamos de povos não alcançados, mas Deus continua trabalhando, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque Ele faz o que quer e Ele quer que todos os povos o adorem. Né, Gleice? Temos aprendido isso assim, ó, a martelada e bem firme toda segunda-feira. Então, ore por isso, Gleiva, que essa obra de Deus inclua cada um de nós aqui, ó, que nós estejamos bem ávidos e dispostos a trabalhar junto com Ele, porque Ele está trabalhando e nós não podemos ficar na preguiça, não. Nós precisamos trabalhar junto com Ele. Vamos lá, Gleiva. Aleluia, Senhor, aleluia. Louvado seja teu nome, exaltado seja teu nome sobre toda a terra, Senhor. Glorificado, ó Deus, seja teu nome sobre toda a terra. E o teu nome ele é exaltado, ele é glorificado, ó Deus, a partir de toda a tua criação, Senhor. Oh Deus, como é gostoso, Senhor, como é maravilhoso, Senhor, quando o nosso entendimento é aberto, Senhor. Quando os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais são abertos, ó Pai, para a gente entender que maravilhosa graça foi essa, Deus, que o Senhor derramou sobre nós, sobre teu povo, sobre os teus filhos, ó Deus. O Senhor Jesus veio para todos, mas os seus, muitos, o rejeitaram e continuam rejeitando, e vão rejeitá-lo até o último dia. Vão, mas tem aqueles como nós que o buscam, que o querem, que anseiam, que desejam pela volta dele, que querem, ó Deus, que escolhem, ó Deus, participar, Senhor, dessa boa obra, dessa grande comissão, Senhor. Senhor, nos ajuda a entender que o privilégio, Deus, é nosso, Senhor, de sermos co-participantes, ó Deus, dessa boa obra, Deus. Que maravilhoso, Senhor, é ouvirmos, ó Deus, falar dos povos que já estão te conhecendo, Deus, como nosso coração se enche, Deus, de alegria e de gratidão e de desejo, Senhor, de participar, de estar lá, Senhor, assim como os ouvimos da missionária, Senhor. Meu Deus, que maravilha! Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor.
E eu te peço, papai, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou comigo nessa madrugada, Deus, os talentos, os dons que o Senhor nos deu, Senhor, cada um, Senhor, com a sua particularidade, Senhor, que possamos mesmo, aliás, que escolhamos, ó Deus, usá-los, porque o Senhor nos deu para ser usado. Então a escolha é minha de usar, Senhor. A escolha é minha. Eu quero, Deus, usar todos os dons e talentos que o Senhor me deu, nos deu, porque o Senhor vai nos cobrar, Senhor. O Senhor vai nos cobrar, está escrito. Tudo que está escrito, Senhor, vai se cumprir, está se cumprindo, Senhor. Então nos ajude, ó Deus, a falar, a viver o Senhor na vida do próximo, Deus. A partir aqui do nosso lar, da nossa casa, Senhor, do nosso trabalho, ó Deus, onde quer que formos, ó Deus, que o Senhor seja revelado, Deus, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado em todas as nações, porque, ó Deus, todo joelho se dobrará, todo joelho, Senhor, está escrito, Deus, está se cumprindo, Senhor. Então, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, envia-nos, faça conosco o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, o Senhor fará, apesar de nós, apesar de nós. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor. Com um coração grato, transbordante do Senhor. Amém, amém e amém. Amém, Gleba. Agora nós vamos orar e interceder, irmãos, pelos enfermos. Quem quer orar pelos enfermos? Vou dar essa oportunidade. Só abrir o microfone. Só um. Eu vou orar. Chegou, Ah, Eu e ok, Leila vou Leila. orar. Pode orar, Leila. Paizinho, mais uma vez, nós te louvamos pela bondade e misericórdia do Senhor derramada sobre nós esta manhã. Deus, e de uma forma muito especial nesse momento, Deus, nós queremos voltar os olhos, Pai, para as pessoas que estão necessitando, Deus, nesse momento, da tua, do teu toque, Senhor. Aqueles que o Senhor quer curar para a terra, que sejam curados, ó Deus. E aqueles que o Senhor quer curar para o céu também que sejam curados, Senhor. Mas que o seu nome seja glorificado em tudo, em todo o tempo, Senhor. Ah, tem uma passagem que está escrito para nós não esquecermos que a enfermidade daquela pessoa era para a glória de Deus. Então, Pai, nos faça entender que tudo que acontece na nossa vida há um propósito, e esse propósito é glorificar o teu nome. Ajuda, fortalece, afofa o leito, ó Deus. Oh, abre portas, Senhor, daqueles que estão precisando de cirurgia, como o pastor Alain. Estende a tua mão sobre o irmão do Osmar, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão se recuperando, como a Luciene, Senhor, que o Senhor esteja também glorificando o teu nome. A vida do Everton, Senhor, mais uma vez eu coloco na tua mão. O estado continua gravíssimo, já começou a hemodiálise. Foi feita uma tomografia, Deus, e nessa tomografia mostrou uma mancha, que eles não sabem ainda o que é, se é um tumor, o que é, mas que seja esclarecido, Senhor, e que o seu nome seja glorificado no meio da nossa família, Pai, pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, que o Senhor visite hospitais nessa manhã, que o Senhor visite, ó Deus, leitos nessa manhã, e que o Senhor visite a tua igreja nesta manhã, Pai, aqueles que estão necessitando da boa mão do Senhor nesse dia, que assim o Senhor possa derramar a bênção do Senhor, Pai. Essa é a minha oração agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Leila. Daniel, oração. Eu vi que você estava no carro aí. Você ainda pode orar? claro. Então, aí eu vi que você estava aí no carro. Ore então, Daniel, pelas famílias. Ah, você está em movimento? Você Pode falar, por enquanto tá tranquilo aqui. pode orar pelas famílias, então. Manda ver. Senhor, em nome de Jesus, esse projeto maravilhoso que é família, criação do Senhor,
alvo de todo intento de Satanás, do inferno atualmente, Senhor, é acabar com as famílias e muitas vezes alguns hábitos nossos contribuem para isso, Senhor, para deturbar a família, para gerar confusão, mas que o Senhor permita que a tua graça, que a tua palavra, que o teu propósito sobre as famílias, sobre casamento, sobre ter filhos, sobre multiplicar, é tanta coisa que o mundo foi pondo contra. Não tenham filhos, não se casem, não vale a pena, é muito dinheiro, gasta muito, tudo é difícil, mas que nós encontremos na originalidade, na Bíblia, o, o descanso, o conforto, a certeza de que é um projeto do Senhor. Abençoa as nossas famílias, transforma a nossa casa em pequenos cachos, pequenas igrejas, para a tua palavra ser bendita, para o Senhor ser louvado, para o Senhor ser agradecido, para o Senhor ser tudo na nossa vida, Senhor. Abençoe as famílias, abençoe aqueles que estão em dificuldade nas lutas contra as drogas, contra os vícios, na separação, nos problemas financeiros, tanta coisa para afligir, mas que nós encontremos no Senhor, o meu bom pastor, aquele que me consola, aquele que, apesar de eu estar perdido, se desgasta para cuidar dessa ovelha desgarrada, Senhor. Em nome de Jesus, que eu agradeço por o Senhor, no meio de um tempo em que as pessoas são tão individuais, são tão egoístas, que nós permanecemos fiéis ao Senhor como família, que a gente ensine os filhos, que o marido ame a esposa, que a esposa seja submissa ao marido, tudo no padrão do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém, Daniel. Graças a Deus. Bom, irmãos, vamos só ter uma palavra rápida, tem só 7 minutos. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse versículo, irmãos, ele descreve, né, que a graça de Deus é para todos. Jesus veio para salvar, a salvação dele é suficiente para todos. Todos aqueles que creem, mas é para todos, é suficiente. O sacrifício de Jesus poderia salvar a humanidade inteira, e ainda ia sobrar ainda, mas é suficiente. Essa graça, essa, esse favor imerecido, ele nos ensina, irmãos, a renunciarmos dia a dia tudo que é impróprio do que está na palavra de Deus, tudo que esse mundo tem nos atraído dia a dia. Essa graça, ela vai nos levando, né, a viver uma maneira correta, uma maneira sensata, justa, piedosa, uma maneira que agrada a Deus. A graça de Deus nos leva a isso. Enquanto estamos vivendo aqui, né, e esperando a gloriosa volta de Jesus. Então, essa graça nos ajuda, nos impulsiona. Essa graça, ela é imerecida, irmãos. Tem gente que acha que merece alguma coisa nesse mundo, mas não. É graça, é de graça. É ela que nos capacita, né? Nos educa para vivermos uma vida transformada dia a dia. É o que eu falei lá no início. Já imaginou se a gente não tivesse hoje essa consciência de que somos salvos? Essa graça é que nos dá essa consciência, que nos leva a vivermos de maneira justa e piedosa. Nós vemos em Romanos, né? Lá em Romanos tem um texto sobre isso, 3, deixa eu ver aqui, 3:24. Está escrito: sendo justificados gratuitamente
por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos, é entendermos isso e levarmos isso avante. Nós estamos aprendendo, né? Quem está fazendo o curso Perspectivas, quem puder depois faça, né? É maravilhoso sabermos disso, que essa graça nos alcançou e essa redenção nós precisamos levar também aos outros. Eu até peguei um outro texto aqui também de Efésios 2, de 8 a 10, que diz assim: pela graças vocês, honestos, nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de nós, irmãos. Essa graça de salvação não vem de nós, é um dom de Deus. Ela não vem da nossa força, do nosso braço, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos abrir aí o peito e falar assim: eu fiz, eu fui salvo porque eu fiz alguma coisa. Não, irmão, você não fez nada, você estava morto. E morto não faz nada. O que que um morto faz? Fica morto, não tem nada mais para fazer. E outra, nós fomos, o versículo, né, o texto ainda diz, pois somos feitura dele, fomos feitos por ele, por Cristo Jesus, ó, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, né, antes de tudo, preparou para que andássemos nela. Essa graça, irmãos, nos impulsiona a levarmos essa salvação a outras pessoas. E como isso é bom. Quando a gente tem um parente, um amigo que não conhece de Jesus e que você leva essa graça para ele, leva esse conhecimento para ele, e ele, e ele realmente se apaixona por isso e recebe realmente Jesus, né? É despertado pelo Espírito Santo. Que maravilha é isso! Cada um de nós pensa nisso dia a dia. Pensa aí você. Você tem alguém na família que ainda não conhece Jesus? Lógico que tem. A Glei vai fazendo assim. E cada um de nós tem sim. E nós não queremos estar com eles, irmãos? Lógico que queremos. Tem gente na família que é mais difícil, né? Você às vezes vai pensar duas vezes, né? Pela sua ignorância, né? O seu coração duro, você às vezes fala, não, mas o fulano fica me pegando no pé direto. Irmãos, essa graça é para ele também, assim como ela te alcançou, e é misericórdia. Joga misericórdia sobre a vida daqueles que te aborrecem, daqueles que são inimigos, né? Fala de inimigos. Ore por eles, gaste tempo em oração com eles, mas coloque-os na presença de Deus. E vai, irmãos, vai chegando devagarzinho. Se for preciso, pede perdão. Diz- derrama graça sobre a vida das pessoas. Busque a paz com as pessoas, mas derrame essa graça. Nós precisamos entender que nós estamos seguros dos atos que Deus tem feito. Deus tem trabalhado dia a dia e tem derramado bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de nós. Paulo, aqui em Tito, ele está tentando, né? Está orientando o Tito como pastor lá da igreja, lá de Creta, ensinando, né? Paulo está ensinando ele a colocar a igreja em ordem, as pessoas em ordem. Então, ele sai falando para os homens, como eu já falei aqui, para as mulheres, para os jovens, para os trabalhadores, né? Na época lá eram escravos. Mas Paulo estava ensinando para que cada um agisse de forma correta, agisse de acordo com o ensinamento da palavra. Sejamos fiéis, sejamos justos, sejamos dadivosos, sejamos dispostos a andar a segunda milha, a tirar a capa também. Pegou a túnica, dá a capa também, a levar o prejuízo. Quantas vezes nós já ouvimos sobre isso? Irmão, toma o dano. Lá na frente você vai saber qual que era a razão disso, mas derrame graça, derrame
bondade, derrame misericórdia sobre a vida das pessoas. E pense, assim como cada um de nós aqui recebeu essa graça salvadora, vamos levar essa graça salvadora a todos os homens. Vamos levar, porque não é trabalho nosso convencer, converter, que a pessoa mude de mente, seja salvo. Não somos nós que salvamos, nós não salvamos nem nós mesmos, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, derrame graça sobre a vida de todos. E isso vai encher a sua vida de mais alegria, satisfação, uma vida prazerosa nesse mundo, apesar das dificuldades, apesar de tudo, e apesar de nós mesmos, irmão. Não pensa não que eu sei melhor que os outros, porque não é. Nem eu sou, nem nenhum de nós. Nós somos maus. Mas a graça de Deus nos alcançou. Graças a Deus por isso. Então, vai na bênção, vai na paz, tenha um dia de graça e dispense, derrame abundantemente graça sobre a vida daqueles que Deus colocar na sua vida hoje. Pense nisso, derrame graça. No nome santo de Jesus, irmãos, derrame graça. Amém? Amém, Bonde. Amém. Vamos na Valeu. paz. Amém. Amém. Amém, amém. Bom dia, glória a Deus. Amém, bom dia. Bom dia. Pai.